Fala, vendedor! Estamos começando mais um capítulo, mais um episódio do nosso querido... Que emoção, né, cara? Pode Faturar, o nosso podcast voltado para o vendedor. E hoje... Podcast de vendedor feito para você, vendedor. E hoje, Tércio, temos um convidado muito especial, um vendedor, um cara que, antes de tudo, gera muita polêmica. É um cara muito polêmico. Nova York já comentava sobre esse cara. Já. Na verdade, é um cara polêmico, é um cara que tem muitas histórias, muitas aventuras. Como todo e bom se vendedor, puder, né? vai compartilhar alguma delas conosco aqui. Pena que a plataforma do YouTube não permite que sejam todas. É isso. Porque senão a gente... Apenas para assinar. Senão a gente vai ser banido antes da gente ter presença. Mas antes de você apresentar, eu tenho que contar para o programa, para os nossos ouvintes, que todo programa que a gente vem aqui, a gente traz uma novidade para vocês. É mesmo? É mesmo. E eu não poderia deixar de comentar aqui o telefone do comissário Gordon. Começamos bem. É o telefone que tirou pedidos que você não pode imaginar, da onde você não pode pensar, e que gerou uma audiência de pedidos que não... Eu não sei falar disso. Muitos atendimentos. Muitos atendimentos. Muitas ligações. São telefones Desde a que época tem que esse muita telefone pressa. fazia parte da extensão, que você falava, desliga aí que eu tô ligando pro cliente. É isso. Tinha muito Mas isso. esse é ativo e passivo? Vou fazer o Esse interurbano. passivo. Vou fazer o E interurbano. com fio. Aí confio. Você ligava para a secretária. Meu Mas vai amigo, lá. Juliano Martins. Grande Juliano. Obrigado, Um Juliano. prazer, senhores. Pela Aê, presença. garoto. estar com vocês. Lindo. Vocês que são baluartes do mundo da Quase venda. dinossauros. Quase. Obrigado pela Sensacional. presença, obrigado Eu por que você ter agradeço. aceito o nosso humilde convite. Eu que agradeço. E espero que essas próximas horas sejam de muitas histórias, muitas experiências e, sobretudo, muita dica e muita informação para o nosso querido público, a nossa audiência, o vendedor. É isso. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir para essa que é uma das profissões mais incríveis da humanidade, verdade. para essa profissão que faz o mundo girar e que todo mundo que é vendedor deveria ter muito orgulho de ser vendedor, E é verdade. que é uma profissão fantástica. E que pra é a gente- escola da vida. É a escola da vida. Não existe universidade, não existe faculdade, não existe... Mas é a Existe profissão a escola que da está vida. por trás de todas as profissões. Claro. Porque se você for engenheiro, médico, motorista de táxi, não importa. Se você não vende, Vende, amigo. você não vende. É Se isso. você não fatura. Você não tem negócio. Meu amigo, Vamos seja lá, bem-vindo. Juliano. Um prazer. E eu queria ouvir a sua história, eu queria que você se apresentasse. E fique à vontade, a casa é sua. Um prazer estar com vocês aqui. A minha história começou como muitas histórias que não são planejadas. Quando eu era... Minha mãe, quando eu tinha 18 anos, falou, meu filho vai ser baixista. Então, diferente de muitas histórias, né? Que não vai ser advogado, né? Vai ser administrador. Minha mãe falou, minha mãe e meu pai diziam, meu filho, você vai fazer administração, por música, quê? Vai ser baixista. E eu falei, não, mas eu preciso ganhar dinheiro. E aí fiz administração e marketing como faculdade lá no Rio de Janeiro. Comecei a trabalhar na área de database marketing, que hoje chama CRM, Coisa no finado linda. Banco Nacional. Dentro das áreas de marketing fiquei, aí no Banco Nacional, depois para o Grupo Globo, Jornal Globo, Globo.com. Dali trabalhei em algumas empresas de Tudo serviço. isso na área de marketing. na área de marketing. Apoiando e Show de gerando bola. para a área comercial. de fato. Gerando negócio Negócios. para a área comercial. Legal. Tanto em operações B2C, ou de venda para clientes, consumidores finais, quanto operações B2B, de venda para empresas. Perfeito. Em algum momento da minha história lá no Rio de Janeiro, eu fui para a Xerox, uma das grandes Grande escolas Xerox. de vendas, né? Querida Xerox. Que, Comecei... aliás, tem um legado enorme em toda essa comunidade de vendas que a gente conhece Nossa, hoje. nossa. É difícil conhecer alguém que não tenha, em algum Passado momento da por vida, algum uma história momento. com Passado Xerox. direto na Xerox, pelo ecossistema da Xerox, Xerox, né? exatamente. Foi sem dúvida nenhuma uma escola. Eu fui chamado para lá por um colega de MBA. Eu fiz MBA, depois me formei fora do Brasil em administração e depois fiz formação como conselheiro. Ok? E uma das coisas que o MBA me trouxe foi o networking. Em algum momento, um colega de MBA lá no Rio de Janeiro falou: olha só, nós estamos reinventando a Xerox de dentro para fora. Vem para cá, eu não sei o que você vai fazer. Mas vem pra cá. Mas vem pra cá que nós precisamos dar uma bagunçada no marketing, uma reinventada no marketing. Foi o momento até que a empresa criou uma nova marca, lançou uma nova marca. Foi um momento super legal. Então eu entrei como gerente responsável pela marca da Xerox no Brasil.
Depois fui para dentro da área de uma das unidades de negócio, de equipamentos de escritório, responsável pela linha de produtos, diretor de produtos. E em algum momento eu entendi que o marketing estava muito chato, o produto estava muito chato, que de verdade a vida acontece de verdade na área de vendas. Boa! E aí eu falei, vou trabalhar, preciso trabalhar, né? E cheguei pro meu chefe no final de ano e falei, olha só, eu quero parar de vendas. E é aquela história, cuidado com o que você pede, né? 60 dias depois, eu estava procurando apartamento na Vila Madalena, em São Paulo. E aí vim para São Paulo, assumi uma regional de vendas, a maior regional de vendas, um desafio gigantesco. Vim muito desavisado, como todo marqueteiro, né? Lógico. Achando que sabia tudo de Eles vendas. nunca contam nada tudo pra gente. Nunca contam nada tudo pra gente. E a área de marketing sempre acha que sabe tudo de vendas, né? Isso. Quando eu cheguei na área de vendas é que eu descobri que eu não sabia nada do que era o cliente, do que era o mercado, né? E inclusive a minha equipe comercial pediu a minha cabeça, né? Foi fantástico, foi um motim, me lembro até hoje, que eu cheguei... Olha só, você vendedor, imagina o seguinte, chegar um chefe novo do marketing dizendo o seguinte, olha, senhores vendedores, primeira reunião de vendas, me lembro até hoje, pessoal de vendas, olha, por que vocês não estão vendendo acima da tabela de preço? É isso. E aí você deu um recado para o vendedor, que é o que a gente estava falando do... Como é que o vendedor ainda pede desconto? Por que o vendedor ele não vende a solução? Ele não vende valor. Como é que ele quer? Ele não consegue vender um produto acima da tabela de preço? Absurdo, né? Nunca vi. Mesmo Eu sendo nunca produto fiz com isso. tantos diferenciais, né? Eu uma nunca coisa que fiz não dá isso. pra gente porra. entender. Eu Pois nunca é. pedi um desconto pro meu chefe. Já Nunca. dizia Kotler, né? A briga entre o marketing e vendas é uma questão de destino, tá certo? Mas olha, Tércio, vou te falar uma coisa. Eu sou obrigado a falar aqui, nossa querida audiência vendedora. Eu nunca fui seu chefe, Não. mas eu já participei de reunião onde você teve que dançar pianinho pedindo desconto. Não hein, tenha vendedor? dúvida. Meu amigo. Quem nunca? Quem nunca? Ah, né? exatamente. Quem nunca desceu na mansão dos mortos? É Que isso. ressuscitou ao terceiro dia, pô. Quem nunca passou o Pires? Quem nunca É. mandou dinheiro? Mas, Juliano, voltando um pouquinho, você estava falando, você estava no Rio de Janeiro, veio para cá. Faz quanto tempo que você está aqui? 16 anos. Que, aliás, é onde nossas histórias se Exatamente. cruzam, né? Cara, aqui, né, por favor. E ele não fala orra meu até agora, pô. Mas fala. Fala. O que é pior, eu tô Fala. na pior Ele situação veio para possível. cá falando, esqueci o skate na escada da escola. E me dá 2 shows. Comendo misto Hoje ele quente. tava falando, orra, Comendo meu, misto quente. orra, meu, vamos comer um Vamos dog ali orra, na meu, moca, comer uma meu. pizza. Hoje eu sou um cidadão pizza, né, eu sou um cidadão de Resende, né? Porra, Que é aquela meu, cidade vamos- no meio da Dutra. E eu tô na É o pior carioca situação. cansado, né? Eu tô na pior situação possível, que é o carioca cansado. Eu tô na Chegou pior e situação identificou. possível, que é no Rio de Janeiro eu sou paulista e aqui em São Paulo eu continuo sendo carioca. É verdade, hein? Eu falo bom dia. Que aí aí o cara você- fala, bom você é dia. do Rio de Janeiro. Você sofre um preconceito aqui e lá. Exato, é bullying duplo. Eu não sou de lugar nenhum, por isso eu tô criando a minha filha pra ser uma cidadã. E você sabe, Tércio, quando esse cara veio para São Paulo, não sei se foi o primeiro, mas eu tenho certeza que um dos primeiros Foi a clientes... primeira reunião. Foi a primeira primeira reunião com o André Primeira Pimentel. Ele no veio tirar um auge. pedido comigo, de mim. Justo com quem? E que aí a gente conversa daqui, falou do produto, quis me passar Vender o produto valor. com a lista de preço mais cheio, 10%, mais cheio. 10%, tá certo? Mas você pode pagar em 45 E dias. no final, Não. vendeu muito, tirou muito dinheiro, Tá. lista de preço, máquina não entregou, essa história toda. Aquela coisa mas que eu não sei o que tem você uma tá coisa falando. que valeu mais do que tudo isso, que ali começou uma relação onde a gente começou a fazer a conexão da música Não, com isso eu o quero, mundo dos isso negócios. eu quero entender como é que Conta, vocês Juliano, saíram começa a contar você. da impressora como é que- para a bateria, por exemplo. Por Queria entender exemplo, isso aí, pô. então, em algum momento dessa reunião, ele falou que eu tirei o pedido, não tirei pedido nenhum, ele só me enrolou, tá certo? Mas no final do dia, a gente, dali daquela reunião, saiu marcado para ensaiar na Teodoro Sampaio. Ele chamou um amigo que não via já há 17 anos, mas Amigo desde Vocês já o colégio. tocavam faculdade. antes. Na vida. Cada um tocava Na vida. Cada um Olha, tocava no seu. seguiu o No seu caminho. Olha que legal, cara. E aí Muito a gente legal. marcou esse som lá na Teodoro Sampaio. E de lá pra cá nós já tivemos uma penca de banda, continuamos tocando junto, fazendo até Já tocamos palestra, show. Em festas, Palestra show. que aliás a gente vai Festas. falar um pouquinho sobre É isso. isso. Temos experiências Então, tocamos em musicais. festa de final de ano. Tocamos. A experiência maravilhosa. Tá. Já criamos vários meios de começar o show. Já. Depois a gente pode falar isso, Temos inclusive também surpreendente. técnicas Eu acho que isso específicas. vale um Surpreende. programa à parte. Surpreende, Técnicas técnica avançadas surpreende. para Técnica da- começar um show, para gerar um lead. Olha só, rapó. É isso. Mas você É. sabe o que é legal, Tércio? Durante toda essa trajetória
que eu acho que passou dos 15 anos, 16 anos, a gente sempre tentou fazer uma conexão entre o mundo dos negócios e o mundo Na música. da música. Tá legal, cara. Não só pela máxima, e aí existe um movimento cósmico que a gente ainda precisa um dia desvendar, Uma que é profecia. toda vez que os nossos negócios estavam mais evoluídos, a gente não conseguia tocar, não conseguia isso. marcar a Que agenda. coisa, pô. É isso. E toda vez que a gente, por algum motivo, estava trabalhando em uma situação que não se conectava, porra, aí a gente tocava no Tocando na noite de Credit São Card Paulo Hall. toda semana. A gente Exato. tocava dizer, no Allianz Parque, tá é certo? isso. Já que, como é que é aquela piadinha do vendedor? Já que você veio comprar um anzol, como é que era? Por que você já não... Né? E Já aí- que seu e- final de semana tá ferrado, por que você não Não é leva isso, o barquinho? eu tirei o pedido naquela reunião, Aí, porque olha lá. eu não tirei o pedido pela Xerox, mas eu tirei o pedido por um baterista que toca Aí, comigo até pô, hoje. aí. Pô, E aí olha você sabe aí, que- afinal Amém. eu Você sou... sabe- Então isso me faz acreditar que em algum momento eu Não, posso e ser um até hoje. vendedor. É isso. Saúde. Posso acreditar Saúde. que Até eu hoje. seja de alguma forma, ou possa ser um Inclusive, eu vou pegar esse gancho. Vou fazer um merchan aqui. Dia 15 de março, nós estaremos... Quando? 15 de Aonde? março. Aonde? Show maravilhoso no Tonton Jazz em Moema. Não perca, mais detalhes em breve a gente vai divulgar, mas 21 horas, damas não pagam, É isso. não vão tocar o melhor do mas também não entram, não entram, Também né? não é. Não, Também eu não. não sei, depende. O importante, faremos um show no dia 15. Mas essa foi E interessantíssima. ninguém vai levar tabela de preço na porra do negócio. Não, certo? melhor não. Melhor não. Melhor não. Mas no final do dia, a minha história como vendas foi por aí, depois eu fui chamado para abrir uma startup, a startup foi vendida, não fiquei rico, nem fui junto, e aí fui pedir emprego para os amigos só falavam assim, ó, não tenho emprego para você, mas tem um problema. Mas eu tenho trabalho. Eu Tem tenho- um trabalho, é isso. Eu tenho trabalho, mas não tenho emprego. Uma oportunidade. Exato. Uma grande Então, naquele chance. momento, eu acredito que o meu espírito de vendedor falou mais alto, que eu transformei o limão em limonada. Foi dali que nasceu a minha empresa de consultoria chamada Martech, É isso. que se dedica a fazer planejamento estratégico, reestruturação de áreas de Martech, marketing e inclusive, vendas. tá aparecendo aqui aliás, embaixo. o cara do McDonald's falou, tinha história bem parecida, ele quer vir aqui, inclusive. Então estamos tentando marcar. Não deixa vir, não. É que, Não, é que é. a gente tá com a agenda tomada até Mas, 2028. então, não é dá. isso. Mas, enfim, Encheu o saco. Martech, depois vocês procuram aí e levantam mais informações sobre a empresa. www.martechmarketing.com.br. Mas o que nasceu. vocês fazem lá na Martech? O que a gente faz na prática a gente se dedica especialmente às empresas médias, empresas entre Legal. 50 e 500 milhões de faturamento por ano. Qualquer segmento? Qualquer Juliano? segmento, de qualquer segmento. E o que a gente faz na prática é estruturar o planejamento estratégico Ok. com foco no cliente. Então, a gente faz um mergulho profundo junto com a diretoria, os donos da empresa, para ter a certeza de que a estratégia da empresa está alinhada com o que o mercado está pedindo, as necessidades do cliente. Não, então, pera um pouquinho, deixa eu entender uma coisa. Então, aquele lance de que troca-se o diretor comercial porque não vende, troca-se toda a equipe de vendas que não vende, é um desalinhamento por estratégico? É Total. isso que eu estou entendendo? Depois de 50 clientes atendidos, Tércio, e ter passado por várias empresas nacionais, multinacionais, grande porte, o vendedor, ele no final do dia, o menor responsável pelo sucesso de vendas. Obviamente que Fantástico. o vendedor tem que performar, tem que ter disciplina, tem que ter processo. Continuidade. Relacionamento. Vendas não é arte, venda é processo. A gente pode falar um tiquinho mais sobre isso. Aliás, Muito legal. saiu a pesquisa da RD Station no final do ano passado, vai sair a nova agora. 71% das empresas pesquisadas por eles, na maior pesquisa sobre vendas no Brasil, 71% das empresas não bateram a meta de Em vendas. 2023. De 22 para 23. 22 No geral. para 23, 71% das empresas não bateram a meta. E é o vendedor que paga o pato. Exato. E foram entender lá o que diferenciava as empresas que batiam a meta e as que não batiam a meta. Era o processo de venda alinhado com a estratégia. E você, ó, ficando sem dormir, cara, vai falar com o teu chefe, porra. Vai falar com o teu CEO. Tá É errado. isso. Faz vendas trazer para dentro de casa a voz do cliente e influenciar para a composição de Fantástico. produtos e Até serviços que porque estejam alinhados com a necessidade do cliente. É isso o aí. vendedor que é o ouvido que está dentro do cliente. Exato. Né? E aí, uma coisa que é muito comum, e eu queria que você falasse um pouco, Juliano, muitas vezes o vendedor ele não tem a noção da importância que ele tem na voz que ele pode falar dentro da Claro. empresa. Esse é o Sem primeiro dúvida. ponto. Fantástico. Sem dúvida. Porque é ele que está ouvindo o que o cliente de fato está falando. É isso. E quando ele percebe que tem a voz forte dentro da empresa, muitas vezes ele não sabe tratar o assunto dentro da empresa. Exato. Me fala um pouco de como é esse que você tem visto fantástico. essa dificuldade ou esse desafio do vendedor falar dentro da empresa e mudar muitas vezes a organização da empresa. A gente em vendas tem dificuldade de saber pedir.
Saber pedir. Então, os nossos pedidos, muitas vezes imbuídos da mesma energia que o cliente trouxe para nós em vendas, a gente transforma isso em reclamação para dentro das empresas. E não em oportunidade estruturada para as empresas organizarem as suas ofertas para atender às necessidades e dores dos clientes. Nossa, Então, até arrepiou aqui. Olha agora. só, Tá que maravilha. lindo. Vamos botar essa Tá, frase. não, tá lindo. Tá lindo. Depois você dá o crédito para Cara. mim, eu faço assim. Pois é. Alô, mamãe. Aê! Para você. Aê, comissário Gordon. Mas no final do dia se vendas, as empresas que têm uma área de vendas que é devidamente ouvida e a empresa e a área de venda com gente sênior, não no sentido só de idade, como a gente, Claro. mas de entender a grande perspectiva da realidade, tem um ganho gigantesco. A forma. E aí cabe às empresas também criar momentos estruturados para ouvir a área de vendas. E não deixar só a rádio corredor ou o dia a dia, a operação que é sempre muito quente e deixa pouco espaço para conversar sobre as coisas mais estruturais, né? Mas criar um momento específico para ouvir vendas. E além de ouvir, depois tratar, né? Sem dúvida. Endereçar e Sem buscar ajuda, Voltar e tratar. muitas vezes de Exatamente. fora, Sim. para poder falar, vou colocar em prática aquilo que eu já entendi que está acontecendo lá fora. Quer Sem dizer, dúvida. aquele fato do lobo solitário não dá mais para ter em vendas, tá E certo? quer saber, sem dúvida nenhuma, e quer saber, tem uma outra história que é um pedaço importante dessas mais de 50 empresas que eu atuei nos últimos 7 anos, que tinham sucesso, tinham a ver com a capacidade ou a habilidade de selecionar a sua equipe comercial. Então, o grande sucesso que eu vi das equipes comerciais tinham a ver com... o sucesso da área de vendas nas empresas por onde eu passei estava na área de recursos humanos. E como é que eu chego no Muito perfil bom ponto, do hein? vendedor? E eu faço parte de um conjunto de acadêmicos, já a gente fala um pouquinho sobre... Claro. Hoje eu sou professor da Fundação Dom Cabral. Um pedaço importante de acadêmicos como eu acredita que vendas não se forma, que vendas de verdade é uma característica inata do ser humano. E que você tem que achar as pessoas que de verdade já têm isso no seu DNA. Uhum. Olha aí. Então, se você é vendedor, você precisa se olhar no espelho de verdade e entender se a razão de ser da tua trajetória profissional está ou deveria estar ou poderia estar relacionada a atender a necessidade de um cliente. E no final do dia, se tudo o resto é consequência. Então vou fazer a pergunta que não quer calar. Faça a pergunta essa. do programa. Faça. O vendedor nasce vendedor ou ele é lapidado como vendedor? Vendedor nasce vendedor. E nascer vendedor tem a ver com, entre outras coisas, entender que é bom trabalhar com processo. É óbvio que o fator humano, o fator negocial, o fator... O olho no olho. O olho no olho, de entender fazer as leituras, Sim, né? Se o perfeito. cliente está não interessado. Mas hoje em dia, gente, até o tema vendas consultivas ficou para trás. Saiu um artigo de Harvard há 7 anos atrás. Legal. Dizendo que acabou a venda consultiva. Porque venda consultiva foi criada no momento em que vendas ainda... O fornecedor ainda ensinava alguma coisa para o cliente. Spin selling, né? Mas hoje... Época de spin selling. Exato. Mas hoje em dia o cliente ele sabe muito mais do que o vendedor. Ele pode saber muito mais que o vendedor. Com certeza. A informação está disponível. Tá. Então, a venda consultiva foi substituída pela venda por insights. Então, um bom vendedor é aquele que consegue ajudar, Percebe. ele consegue ter a percepção de gerar insights de negócio para o cliente. Isso aí. Inclusive, tem uma pesquisa que diz que 90% quando o comprador chama um vendedor para conversar, já sabe exatamente o que ele quer para comprar. É isso. Então, na prática, como é que eu ajudo o cliente a me ajudar como vendedor, né? Que em muitas situações eu atendi uma startup de solução para comunicação interna. E é um negócio difícil vender para RH. Muito difícil. Porque RH, na maior parte das empresas grandes, tem pouca voz e muita dificuldade de lidar com os temas de orçamento. Vender internamente o projeto. Exatamente. Então, assim, nessa startup foi um desafio gigantesco. Porque a gente entendeu o seguinte, olha, a gente precisava ajudar o gerente de comunicação interna a vender o projeto lá dentro para o CFO, o diretor ou o CEO da empresa. Claro. Quer dizer, na verdade, a deficiência estava exatamente em como levar isso dentro da empresa. O RH tinha esse entendimento, tinha essa concepção, sabia o que precisava fazer, mas precisava de ajuda para seguir o caminho ali dentro. Então, o melhor papel do vendedor dessa empresa não era simplesmente falar das funcionalidades do sistema. Era falar, olha só, o processo comercial de soluções comercial normalmente envolve uma POC ou um piloto na área de tecnologia. Então, já se prepara para isso. Já chama o teu TI. Olha, vamos passar por compras, hein? Então, já chama compras. Olha, não vamos passar pelo jurídico, tá? É isso. Já vou te mandar a minuta.
Você Então, já vai preparando você vai cada uma das... ajudando o cliente E outra, a lidar né? com o processo de venda, principalmente numa empresa grande. Tá O certo? cara não tem ideia de custo-benefício, como é que ele faz, como é que ele vende Ajuda o cliente a fazer a custo-benefício. conta, como é que ele faz a conta. venda interna. É isso, tá cara, certo? é isso. Então, no final do dia, um vendedor que realiza, que o processo envolve ajudar o cliente ou o interlocutor na ponta a fazer a venda ou a quantificação daquele projeto, e não só de fazer a negociação. Eu sou muito encanado com esse negócio de técnicas de vendas. Vamos fazer, ajudar o vendedor a encantar o cliente. Eu acho que encantar o cliente, às vezes, vão enganar o cliente. E vejo muitas empresas... A linha, né, do que você encanta, e quando você passa dela é muito tênue. E outra coisa Concordo. que eu acho assim, porra, vamos encantar o cliente e tal, e ó, querido, você tem 15 dias para vender essa porra aí. Você tem que fazer essa meta em 15 dias aí, se vira. Tem um outro artigo incrível. Depois eu posso passar uma lista de livros, se vocês quiserem, para a gente passar para os ouvintes de vocês aqui. Que acaba, como agora eu sou professor, estou tendo que estudar, tá certo? Nunca li tanto na minha vida. Como tá nojento. Quem te agora. viu, quem te vê. Quem te vê. A vida leva a gente, né? Tinha o Palme com aquela listinha de preço. Nossa! Talão de pedido Palme, na no Palme, malinha quando da... falar que é muito antigo. Não, é o Palme. Eu tive o Palme. Você teve o Palme? Quem não Eu tive teve? Quem o Palme. nunca, né? Eu tive Quem o não? Palme. Por que acabou o Palme? Não sei por quê. Porra, que era Tão maquininha legal, show, era né? fantástico. Mas no final do dia, como é que a gente ajuda... Vejo essas empresas que eu atendo, principalmente empresas médias, né? Que não tem todo o recurso disponível, Claro. né? Não tem todo o orçamento de marketing, não tem todo o orçamento de Treinamentos. vendas, treinamento. Então, eu vejo os vendedores, muitas vezes, com um poder de influência muito grande no resultado final dessas empresas. E ajudar os empreendedores dessas empresas médias a entender e enxergar o cliente, né? Desde que consigam trazer de forma um pouquinho organizada o que estão ouvindo do mercado, né? E não só gritar e reclamar para dentro de casa, né? Que aí a gente volta naquela questão, eu tenho a informação do que está acontecendo, mas eu tenho a dificuldade de colocar isso para dentro de casa. Exatamente. Então, olha, eu acho que esse é um ponto, assim, empresas, vocês que estão imaginando em dar treinamento de vendas para os seus vendedores, pensa um pouquinho como é que ele faz para vender internamente o negócio, porque tá no cliente, o cara já sabe. Ele tem o tem detalhe do que está acontecendo. Ele tem na natureza dele estar no cliente, saber o que o cliente... Agora, vender internamente pode ser um ponto de diferença que você pode... Agora posso virar jogar outro uma negócio. bomba aqui, até Pô, para ouvir vamos lá. vocês. Eu quero Pô, muito não, ouvir eu vou vocês. até tomar um Olha o café corte, agora. olha o corte. Olha só. Vamos lá. Olha o corte. Olha, vai passar o corte. Vai lá. Olha. Nós vamos Vai. colocar o corte do que você vai falar agora. Agora, também. é isso. É esse o que vai ponto. viralizar. Como Hashtag é? viralizei. Por que será e como é que as empresas e os vendedores passam a entender os sistemas de CRM como oportunidade Boa. e não como ameaça? Como Lindo. é sistema de CRM? Não enche saco. Não Como enche eu sou saco. velho, e eu sou da época que CRM chamava Database Marketing, eu vi nascer a Salesforce, eu vi nascer os sistemas de CRM ou de gestão de produtividade de vendas, que não nasceram para encher o saco de vendedor. Claro. Não nasceram para cobrar vendedor, nasceram para ajudar o vendedor. Claro. A questão é a seguinte, ó, por que o vendedor não bota os dados lá dentro? E aí fica depois os gestores comerciais desesperados falando para você, vendedor, preenche o CRM. Por que o famoso. vendedor não preenche o CRM? Chega na Porque sexta-feira. ninguém vê, Ninguém vê. ninguém Boa. analisa. É isso. Então você, vendedor, tem que pedir, falar o seguinte, e não adianta falar, o gerente de vendas tem que analisar. Não, tem uma posição importantíssima. Tem um senhor chamado Aaron Ross, que escreveu um livro em 2011 chamado Receita Das Previsível. Previsíveis. E ele É fala isso. o seguinte, tem uma função chamada Sales Enablement, é quase um trava-língua, mas que é alguém que analisa as informações do CRM e volta para os vendedores e para os gestores comerciais e para os donos da empresa, falando assim, ó, Isso é- aqui é a oportunidade. E você Escrevi sabe, isso na e você Xerox, sabe, hein, amigo? e você Cara, sabe, foi Juliano, a tomar gente escola. a gente tem visto muito essa questão da cobrança em cima do vendedor, não só pelo resultado, pela meta, óbvio. Isso daí, acho que a Faz parte. autocobrança É isso. é até maior do que a cobrança externa, isso. porque depende financeiramente do resultado daquilo. Claro. Mas é aquela cobrança da disciplina, é aquela cobrança de ser rigoroso, do preenchimento dos dados. E é o que você falou, as empresas, elas muitas vezes não estão adaptadas a fazer o tratamento daquilo. É isso. E aí, Exato. não, pode ser o vendedor mais disciplinado que for. Primeira, segunda, terceira vez que ele gasta um tempo para fazer um trabalho desse e vê que aquilo não surta, aquilo não gera um resultado prático, que ele Sim. não vai surtir um efeito prático,
ele não vai fazer a quarta vez. Eu Porque vou te falar mais. o vendedor ele não gosta de perder tempo. É isso. Ele não Agora pode perder tempo. Eu vou te falar mais. Quem já não teve na equipe, o vendedor, que você olhava, o CRM do cara era um brinco. Todo dia atualizado. Todo dia bonitinho. Tudo que você precisava, só que o cara não vendia. E aí, o cara é mandado embora porque ele não vende. É. E eu já vi vários casos assim. Sem dúvida. E o oposto. E o, Aquele não, sim. cara que não faz. do pedido Chega no dia final do 29. 30, pedido né? no dia 30. Que Não é salva. isso? Não é isso? E que é onde o gerente já sabe onde buscar a salvação do mês, né? É isso. Os melhores vendedores que eu tive na minha vida, a chance de gerenciar e trabalhar juntos, eram vendedores que tinham, em alguns deles, inclusive, tem casos clássicos de vendedor, sexta-feira à noite, levantar o meu melhor vendedor. Isso aconteceu mais de uma vez. Eu, como gerente de vendas, gestor de vendas, falei, olha, fulano, tem que preencher o CRM. Ele simplesmente levantou, fez um sinal feio pra mim e foi embora. E na segunda-feira, ele trouxe o pedido que salvou a meta da empresa. E é assim. É isso. É a realidade, assim. a questão é como é que a gente equaliza essas duas coisas. De verdade, as empresas precisam entender que CRM é oportunidade, mas é dado. A gente está falando, tá falando no mundo de inteligência Então, artificial, de dados, mas na prática é o seguinte, não adianta Big Data. É isso. Você tem que ter Small Data, alguém para analisar aquele dado, E uma extrair, sequência. e devolver para de vez falar, tá aqui a oportunidade. E é por aqui que você vai. Sem dúvida. Juliano, deixa eu pegar um gancho. Você falou agora em um momento aí dessa sua transição para a área acadêmica. Hoje você Sim. é um professor aí da Fundação Dom Cabral, Sim. onde, pelo que eu entendi, além de levar ali esses caminhos, essas respostas, você também é um grande receptor de informação, trabalha essa informação e devolve respostas tailor-made. Você devolve Sim. respostas para as empresas de acordo com a demanda. Sim. Eu queria que você falasse um pouco de como é que foi essa transição, porque é desejo de muitos executivos, depois de acumular isso daí, de alguma forma passar isso transmitir para as esse próximas conhecimento. gerações. Sim. Né? E você está fazendo isso em prática. Me fala um pouco de como é que está essa vivência e como é que foi, sobretudo, essa transição. Sem dúvida. Como toda transição não foi fácil, né? Mas a principal transição complexa foi essa história de, em algum momento, ter nutrido por mais de 20 anos a expectativa de que eu seria um executivo que me aposentaria numa grande empresa multinacional. Perfeito. Né? No momento em que você realiza que isso não vai acontecer... Mas você constrói isso, tá Você certo? constrói. A nossa época era essa. Meu pai foi executivo. É Antes isso. de largar tudo, e depois a gente pode falar da história do meu pai, que também queria que eu fosse baixista. Meu pai largou Já tudo tinha na visão DHL, naquela era época. gerente nacional da DHL, largou tudo e foi andar o litoral da Bahia a pé. E depois escreveu um livro sobre a filosofia da imortalidade. Hoje eu tenho um irmão que Lindo isso. Muito 20 anos legal. mais novo, e meu pai tem uma pousada e um restaurante em Porto Seguro. Tá certo? Muito legal. Então, assim, foi com essa realidade que eu vivi, mas meu pai, durante muito tempo, foi executivo de multinacional, então eu cresci com essa expectativa, né? Em algum momento o mundo me apresentou a alternativa de empreender e o meu tapete foi tirado no momento em que Perfeito. eu percebi que eu não seria mais executivo. Então foram muitos anos e muito estresse Claro. para perceber Mesmo que eu porque tinha uma outra você carreira. nunca foi educado para isso. Exato. Para ser empreendedor. Exatamente. pra ser- hoje você pega uma universidade. Hoje ainda você pega uma universidade e não tem a menor vocação para fazer um aluno olhar para o mundo empreendedor. É isso. Você é treinado para ser empregado. Mas hoje em dia, é engraçado, mas hoje em dia ainda tem. A nossa geração sofreu muito, porque a gente tinha expectativa Claro. e foi formado com uma. Para ser executivo. Numa geração para ser executivo, se aposentar como executivo. Sim, Né? sim. E quando existe um mundo. Hoje saiu um dado muito legal. Na média no mundo, mais de 70% das empresas que tem em cada um dos países são empresas familiares. É isso. São empresas de empreendedores e não são empresas multinacionais, né? Então, a virada é importante foi no momento em que eu entendi, olha, minha carreira, eu provavelmente não vou me aposentar como executivo. E aí eu comecei a desbravar e entender como é que eu poderia ser empreendedor de alguma forma. E acabei chegando nesse mundo da consultoria. Como eu me dediquei a esse segmento por força do destino, menos do que vontade minha, esse segmento de médias empresas, eu acabei esbarrando nas empresas que a Fundação Dom Cabral atende. Fundação Dom Cabral, que tem hoje mais de 40 anos, Aliás, respeitadíssima, né? Vamos lá. tem uma história importante. Fundação Dom Cabral, para quem tem a oportunidade de acessar, realmente é uma. A Fundação tem uma história importante no Brasil do ponto de vista da formação da cultura executiva, da administração de empresas. Né? Sim. E de verdade, tenho muito orgulho de fazer parte do grupo de professores de lá. E eu faço parte do grupo de professores que atende exclusivamente às empresas médias.
Então, a Ok. Fundação tem há mais de 20 anos uma divisão focada. Mais de 20 anos? Não, tem mais tempo, tem mais de 30 anos. Que a Fundação se dedica a atender as empresas médias. Assim como eu, tem mais de 80 professores que se dedicam a ajudar tanto planejamento estratégico, marketing, vendas, finanças, logística, Sim. processo e um monte de outras coisas. Eu comecei a esbarrar nos clientes da Fundação, porque os meus clientes da consultoria eram empresas médias. E em algum momento alguém me indicou para a Fundação. E aí eu comecei a entender que seria interessante até... Então, na verdade, desculpa, Vai lá. veio pela relação dos clientes da sua empresa Exato. e que ali teve a identificação do produto que a Dom Cabral estava desenvolvendo Exato. de criar metodologia para isso tudo. Mas do ponto de vista da transição, o que levou à transição, prioritariamente, foi eu me entender como consultor. Ok. E começar a realizar esse processo, aprender nesse processo. E eu vi na aproximação com a Fundação, agora tem 3 anos isso, a possibilidade de poder beber da fonte do ponto de vista de metodologia. Né? Que é uma mina ali, né? É um poço de a conhecimento ali, né, E cara? principalmente poder mergulhar de uma forma um pouquinho mais organizada na demanda do empreendedor, né? Do empreendedor médio, Sim. né? Que tem suas dificuldades de pagar imposto, de contratar gente, Ah. né? Que tem negócios familiares e famílias que se misturam com a realidade das empresas, que que muitas vezes não sabe nem qual é a margem de lucro que tem na sua empresa, tá certo? Sim. Mas empresas muitas vezes de milhares de funcionários, que estão na segunda, terceira, quarta geração Claro. da família lá dentro. Então, assim, eu acabei me aproximando do mundo da fundação e aí acabei buscando a especialização acadêmica nesses temas de planejamento estratégico, marketing e vendas, né? Que é ciência. Então, vendas é uma ciência. E é uma pena que ainda não existe uma graduação, uma pós-graduação, MBA em Que vendas. desenvolve exatamente a metodologia. O que é metodologia? Hoje, o que a gente aplica nos clientes da Fundação e nos meus clientes é processo estruturado e provado, é ciência. E nessa pesquisa da Fundação Dom Cabral, da RD Station, que mostra lá as empresas das 30% das empresas que bateram suas metas, Claro. mais de 70% delas aplicavam um processo estruturado de vendas. Olha lá, Então legal. você, vendedor, que acha o CRM ruim, porque a sua empresa não está encarando, mas encara como um desenvolvimento pessoal seu. Sim. Você precisa ser bom em processo. E que bom se você for uma pessoa boa de relacionamento humano, de entender, de Melhor negociar. Fantástico. Mas você precisa ser bom em processo. As empresas de verdade, cada vez mais, Claro. vão valorizar e precisam, quem entenda o processo de vendas, a qualificação de uma oportunidade, entender o que é essa virada de venda consultiva para venda de insights. Quando põe na pedra o pipeline ali, ó, vou vender 1 milhão, vai vender 1 milhão, pô. E que na prática é o seguinte, tem a ver, se eu olhar para trás, eu acho que já gerenciei direto e indiretamente mais de 100 vendedores. Perfeito. Se eu olhar para esses vendedores e entender assim, qual o perfil que fazia os bons vendedores. Boa. Alguns me odeiam, outros são meus Sim. amigos até hoje, Sim. mas no final do dia, assim, a capacidade do conhecimento, não só do cliente, mas conhecimento do produto. De verdade, sabe? Porque é aí onde você vai fazer a combinação ali do que que vai tá gerar a solução do problema para o cliente. Né? Muitos Pode clientes... ser a diferença de você levar o negócio ou não, pô. Exato. Certo? E levar um negócio, depois que eu vim para esse mundo da estratégia, levar o negócio é uma consequência. Tirar o pedido e faturar Ela vai acontecer como resultado do caminho. Claro. Que Se o processo acontecer corretamente, e mais, vendedor tem que saber dizer não. Os grandes vendedores que eu conheci na minha vida, e você conhece alguns deles que nós tivemos juntos atuando, são vendedores que conseguiam rapidamente, numa oportunidade, depois de uma reunião, saber esse cliente vai fechar comigo ou não vai. Claro. E principalmente, eu vou conseguir ajudar esse cliente ou não. Eu vou conseguir ajudar esse cliente, então eu vou insistir, eu vou priorizar essa oportunidade. Porque o problema do cliente, do vendedor, é saber dizer não. Esse cliente eu não vou investir, porque ele vai. É melhor ele comprar da concorrência. É isso. É melhor um vendedor saber exatamente quais são os clientes com a maior chance de fechar. E para isso, os processos que o CRM reflete ajudam muito. Né? Projetos como o Bunch, por exemplo. Porque ele traz exatamente o perfil de qual cliente representa o quê. Quais são os indicadores que podem levar você, Que vendedor, vai desde um bom pagador, Claro. um cara que gera demanda, mas não gera valor. a quem Lógico, fala com você, lógico. se é um influenciador ou um decisor. Assim como eu acho que vocês já tiveram essa experiência de fechar um negócio sem entregar proposta. Sem entregar proposta. Eu já tive na E mesa com o depois cara. você formaliza. Falou, mas... tô formalizando com ele, mas o cara fechou o negócio antes de entregar a proposta. E Por aqui quê? eu quero botar uma polêmica. Opa! Olha o corte. Polêmica Mais um não, corte. mais um corte. Polêmica, Mais que é o um seguinte, corte. Nesse mundo, eu venho estudando, e André sabe disso, e Terço também, há muitos Sim. anos,
essa conexão do mundo da música com o mundo Dos negócios. E recentemente eu fiz uma palestra no Maranhão para presidentes e diretores de empresas médias. E eu fui explorar lá o tema de insights do mundo da música para o mundo dos negócios. Opa. E eu fui estudar por que Michael Jackson é Michael Jackson, por que Thriller foi o disco mais vendido de todos os tempos, por que Taylor Swift muda o PIB das cidades por onde passa, por Show. que Roberto Carlos é quem é, É e por que o sertanejo vai acabar. Tá certo? Como você disse, eu gosto da... A minha diversão Sim. está associada à polêmica. Eu também adoro sertanejo longe de mim. É, Eu também, exatamente. Então eu previ, o sertanejo acabará em 18 meses. Bom, Será ok. substituído por alguma coisa talvez pior. Mas é melhor mas, a gente mas não. ser E substituído. é só você estudar a história do axé, que você vai ver a inspiração para você entender a tendência. E nessa lógica toda de estudar o mundo da música, eu cheguei à seguinte conclusão. Michael Jackson, Rolling Stones, os Beatles são o que são, não porque são grandes músicos ou têm um grande produto, mas porque são a solução certa na hora certa. Música. Música. A gente estava muito curioso, Juliano, para ouvir, na sua visão, a conexão desse mundo todo que a gente está falando de vendas, mundo corporativo, mundo dos negócios, com a maravilhosa música, algo que isso. permeia, algo que está nas entrelinhas de tudo que a gente faz. Vamos falar de música? Vamos falar de Vamos música? falar de A nossa história começou, e como você falou lá no começo do programa, você veio para São Paulo e naquele dia, naquela primeira reunião, não saiu com o pedido, mas saiu com uma banda. história de música que começou. que tem e que, 16 anos, e que, inclusive, vou reforçar novamente, dia 15 de março estaremos no Tom Tom Jazz em São Paulo, Moema, às 21 horas, um show memorável. Se você é Então. vendedor e toca algum instrumento, ou Vai lá. canta, poderá Vai lá. subir no Vai palco. Fará uma jam conosco. Tá aí, esse tá é lançado o convite. desafio. Olha, Será o olha. show dos vendedores. Olha. Podemos, Aí, ó. inclusive, dizer que será o show do Pode Faturar. Faturar. Patrocinado pelo Pode Patrocinado. Faturar, venha. Agora. Surpresas e surpresas. Diga, Terce. Vai entrar surdão? Repelique? Pode, se você quiser. Você quer? Não. Estamos aqui para fazer o seu sonho. Não, peraí. Dia 15 realizar. não. Dia 15 não. Eu sou radical. eu acredito que nós temos muita história, muita conexão. E a música, a vivência de um ambiente musical, de uma banda, ela se assemelha muito ao dia a dia de um De vendedor. um vendedor. Sim. Claro. Eu me lembro uma história e eu gostaria que meu amigo Juliano trouxesse detalhes para nós. Porque a nossa conversa Você não vai está contar fluindo aquela muito, mas história. ela está Não. muito séria. Você não vai contar. Ela está muito científica. Está. Ela Você- está muito... Mamãe, Agora. posso falar? Agora nós vamos começar aquele trecho que é voltado Você não apenas vai para contar. os membros Vocês não vão do canal. contar aquela história. É. Aos membros do Não, canal. aquela não. Juliano, não sei se você se lembra, mas é em meados meu de Deus. 2010. Ele vai contar. 2010. 2010, há 14 anos atrás. Ele vai contar a história. Esse cara aqui é um Mestre dos magos. mestre de criatividades e coisas e desafios. Isso. E ele sabe que eu sou um cara que eu falo, vamos, depois eu pergunto, o que que é mesmo? Que é E perigosíssimo. você não pode negar, Ai, mas é É, não verdade. pode, não E nega, aí, não galera, nega. eu não sei o que você tá falando, mas eu vamos, agora me conta aí. o que Vamos que é. lá, e é isso, vamos nessa. E aí nós fizemos um grande projeto que talvez eu vou tentar, depois vocês vão ver aí trechos e imagens Trechos. do Trechos que e imagens. aconteceu, chamado Palestra Show. Palestra O que é Palestra Show? Palestra Show foi na inspiração de que o mundo da música pode ajudar o mundo dos negócios. É isso. Nós entendemos em algum momento, e eu venho me dedicando nas horas vagas, a fazer esses paralelos, essas pontes entre o mundo da música e o mundo dos negócios. E nós entendemos que, de verdade, existe uma linguagem única. A música, entre outras coisas, a linguagem única. A linguagem que é padrão, é a linguagem que faz com que, de verdade, a harmonia aconteça no mundo musical, no mundo das empresas, tá certo? Claro, claro. Então, a música pode de verdade ajudar dentro das empresas a um alinhamento. Está caindo agora a chuva nesse momento Chuva para, tá São derrubando Paulo é a São terra, Paulo. para É, encantar, para premiar. Então, nós entendemos que a música é, entre outras coisas, uma inspiração para as empresas refletirem sobre o que de verdade pode trazer a conexão. A linguagem única, a linguagem uniforme que engaja quem está dentro de uma empresa, tá certo? E a gente tem se dedicado tempo para olhar para isso. Não só para entender como a cultura organizacional pode beber do elemento da arte, que a arte de verdade, na minha humilde opinião, é a única coisa que nos separa dos animais, tá É certo? isso, é isso. É o que de verdade faz a gente encostar em coisas como o elemento criativo do ser humano, que pode nos levar à inovação e a outros temas mais sublimes, que vão muito além
da questão mundana, tática e operacional. A música é estratégia. Então, um vendedor que conseguir entender ou buscar no seu dia a dia, refletir e parar durante 20 minutos para ouvir a música do seu gosto musical que interessar e refletir sobre as mensagens que estão ali por trás. Pode, sem dúvida nenhuma, descobrir coisas sobre o que é intangível no mundo da relação entre seres humanos, para que você como vendedor, possa encostar ou tocar na realidade, na sensibilidade do seu cliente. Além de ter como principal meio a alma. Claro. Porque a música toca na alma. E o vendedor que sabe tocar na alma do seu cliente, ele consegue tirar o pedido. É isso aí. Eu vou lembrar, 2010, eu estava na minha casa. Perfeito. E me liga este cidadão dizendo o seguinte: Trezão, tem uma ideia aqui, cara, um negócio sensacional que eu queria. Eu falei, puta, cara, eu não sei o que é, mas eu topo. Mas vamos. Onde é? E aí, Que horas? olha que coisa genial, cara. Que inclusive eu vou lançar já o desafio aqui pra gente voltar a trazer a realidade nesse formato que isso aconteceu. Pelo menos comigo aconteceu dessa vez. Sim. Esse cara fez uma conexão com um cliente, uma empresa grande aqui, pelo menos aqui em São Paulo, que é uma grande rede de estacionamento chamada Patropi. Todo Tá. mundo que tem carro Boa. já deve ter parado no estacionamento Quem já Patropi. foi da E eu Paulista? imagino, Juliano, que esse executivo principal da Patropi vai estar falando o seguinte: porra, eu preciso criar um jeito de levar uma mensagem para esta minha massa minha de equipe. funcionários, É. que estamos falando de centenas e de diversos perfis, que está lidando com o cliente, lidando com algo de patrimônio do cliente, que é o carro, porque manobra, vai, recolhe, entrega. Lidando com a questão da credibilidade e honestidade, porque você deixa ali a moeda no console do carro, você tem e aquilo, né? Por mais que existem meios aí de monitoração, etc., mas você deixa porque você confia naquele estabelecimento. E o paralelo financeiro. E aí esse cara deve ter acordado de manhã e falado assim, pô, eu preciso criar uma forma de falar com esse meu vendedor, ou o meu atendente, ou, né? Que surta efeito, que gera um efeito mais prático. E aí, esse cara que está aqui na minha frente falou, vamos usar a música. Não. E aí, Gênio. Tércio, eu vou te contar, Juliano, me Gênio. corrija se eu falar alguma besteira, mas por favor, complemente os detalhes desta experiência. Fomos para um palco, ali no IMB, Expo Center Norte. Para ser mais... Expo Center Norte. Ó. Não é para Tiveram poucos. que quebrar ali a audiência em três apresentações, porque Tinha muita gente. os estacionamentos tinham que continuar funcionando, então não dava para parar a Olha que rede. loucura, é verdade, hein? E eu imagino que antes da gente entrar no palco, o presidente da empresa deve ter falado assim, queridos funcionários, sejam bem-vindos e antes de começar aqui a tradicional e maçante palestra sobre comportamento, nós trouxemos uma banda para fazer um show para vocês. Apenas para dar uma Fantástico, climatizada cara, no ambiente, apenas fantástico. para dar uma quebrada no gelo. Sim. Eis que subimos ao palco. Juliano nos vocais, André Pimentel na bateria, Amaury na guitarra Silveira na guitarra. e Davi Rangel no Davi contrabaixo. Rangel, baixista. Davi Rangel, um beijo pra Um você. beijo, Davi. Mas peraí, mas não é tu que toca baixo? Não, mas Depende. escuta a Ah, experiência. depende. Depende. Música é Escuta, música é vamos música. chegar lá. Deixa Música essa é história. música, A flexibilidade, o pô. jogo de cintura do outra vendedor. coisa. É isso, Lino. Diante de um público ali de 1/3 do total de funcionários da empresa, porque foram, Cada sessão. né? Exato. Eis que começamos a tocar e algo assim extraordinário, algo, não me lembro exatamente como começamos, mas o J Mas que a galera, porra, e dado ali a primeira, a segunda, na terceira música, o baterista que vos fala, que é um músico que tem a capacidade de construir ou de destruir na hora que ele quer. Bateria Fica ali sim. atrás, ninguém Bateria, percebe. é. Mas na prática, Mas- detém um poder. É Não é? isso. Que ele É constrói, o financeiro, né? ele- Não ajuda em nada. Isso, Não vamos ajuda fazer. em nada, mas pra Vamos te começar ferrar, com os Ele paralelos. constrói e É, destrói é. o que ele quiser. Sai do compasso. E ele sai do compasso, e quando o Destroça a baterista música. sai do compasso, Acabou. a coisa destrói, que nem um castelo de cartas. Pois é. E de repente, o baixista se perde, o guitarrista olha pra trás, não entende o que tá acontecendo, o vocalista fala, que merda vocês Para, estão para, que para, merda Para vocês tudo estão essa fazendo?" porra. É. E mais do que a nossa surpresa, todo aquele público
não entende o que está acontecendo e fala, Claro. porra, Claro. eu vim para um show que os caras erraram e se atrapalharam e pararam e estão quase saindo na mão entre eles. E eu tô insatisfeito. E Vim aí- aqui pra assistir. Tô insatisfeito. E não estou entendendo nada. E de repente, a gente começa a entender que os conflitos que estão acontecendo dentro da banda são exatamente os conflitos que acontecem em todas as empresas. Juliano, é isso que acontece nas empresas? É isso que acontece nas empresas. Lindo. É uma ausência de ritmo, é uma ausência de harmonia. É um individualismo, uma soberba de cada posição. Acima do conjunto. É isso. Então, o que a música traz para nós é que o grupo é mais importante do que a individualidade. E que existe sim a possibilidade da criação de uma linguagem única e harmônica que, entre outras coisas, abraça o erro e que pode tocar cada uma das pessoas na sua sensibilidade, tá certo? E além disso, eu me lembro de um outro determinado momento deste episódio que as pessoas já começaram a entender que aquilo trazia uma mensagem, além de um conflito ou de um desarranjo, que existia uma mensagem ali. Quando a gente vira para a audiência e fala assim, olha, eu gostaria de saber quem toca algum instrumento aqui. Ah, E legal. aí, uma meia dúzia de 5 ou 6 ali, eu toco, Sim. eu toco, então beleza. Então vocês, por favor, ficam no canto ali, que vocês não vão participar da dinâmica. É isso. Quem nunca tocou algum instrumento? Porra, aí a diferença daqueles 5 ou 6, o restante, eu. Sim. Então escolhemos pessoas que nunca tinham sentado numa bateria ou nunca tinham... Tocado um baixo. Você dá risada, né? Você tá passando um filme na sua cabeça, não é isso? Quando tirei isso. Ou tocado baixo ou uma Mas, guitarra. puta, muito show. E aí, sabe isso o que é a coisa mais surpreendente, Tércio? Veio um cara, sentou do meu lado, ficou ali do meu lado em pé na bateria. Um outro pegou ali um instrumento contrabaixo, o outro pegou a guitarra. A gente ali, como os músicos da banda, passamos uma instrução básica do básico, do básico, do básico. Olha, Perfeito, é o seguinte, você uma vai pegar nota. o pé e vai fazer assim, Sim. e você vai pegar, e você outro vai pegar no contratempo, vai fazer assim, e um terceiro vai pegar no prato ali, vai fazer assim, e o baixista vai fazer assim, 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 algo que qualquer pessoa podia fazer. E de repente uma junção de um monte de coisa muito inicial, muito amadora, podemos dizer assim, saiu uma música. Nós fizemos quem nunca tinha tocado no instrumento criar uma música. Porra, E show nós de bola. provamos cientificamente É de isso. que existe a possibilidade que a música pode ser a linguagem única para fazer as pessoas se entenderem, para fazer as pessoas produzirem, é para isso. fazer as pessoas serem bem-sucedidas. Né? Porque a música, ela tem o teor da harmonia, ela é harmônica e única. A unicidade, o produto final é a unicidade. O baterista tem que tocar com o baixista, o guitarrista tem que tocar. E só sai música se todos É isso. E você sabe que é tiveram engraçado? tiveram Juliano, propósito. isso né? tanto é isso aí, verdade muito que show, velho. essa parte eu não sei se eu já te contei. Um ano e meio depois, estou eu indo para um evento no Expo Center Norte. Perfeito. Cujo estacionamento do entorno do Expo Center Norte é Patropi. Parei o meu carro no guichê, baixei o vidro, acho que eu já te contei isso. Baixei o vidro, quase 2 anos depois, o cara que estava atendendo no caixa ali do Do estacionamento. estacionamento, ele olhou para mim e falou, pera um pouquinho, você não é aquele cara que tocava bateria naquele show que não sei Isso o é quê? lindo. Olha a capacidade de marcar De sensibilização. porque É. toca na alma. É isso, isso. exatamente. E aí, exatamente. Juliano, eu quero que você me dê uma explicação e para a nossa audiência, por que quando a gente está fazendo um negócio a gente não toca e quando a gente está tocando a gente não Isso faz? é isso. importantíssimo. Existe essa profecia entre nós. Mas na prática, a beleza, e falando do que o vendedor pode levar para o seu dia a dia, a pressão em vendas é muito grande. Né? E de verdade eu tenho um orgulho danado de ser e de ter sido vendedor e trabalhado com vendedores durante Sim. muito tempo da minha vida. E hoje me dedicar a ajudar empresas e empresários a organizar suas áreas de vendas. Mas todo mundo que escolhe isso como profissão tem que ter bastante orgulho e de verdade Claro. entender que a área de vendas é um motor de crescimento das Quem empresas. é que não se reconstrói todo dia? É isso. Vendas é isso, é uma reconstrução diária. Porra, me ferrei ali, perdi aquele negócio ali. Pô, dia seguinte o cara tá lá de novo. Pô, vamos lá, vamos. É porque a gente vamos fala pro segundo muito, cliente. Juliano, e a gente já falou isso em outros episódios,
As empresas gastam um tempo desenvolvendo estratégias para criar motivação dos seus colaboradores em geral. Em geral, Principalmente chão de fábrica, muitas vezes, né? E, pô, o que eu vou fazer? Como é que eu vou... Sim. Para o vendedor, isso é o menos importante, porque a motivação do vendedor, ela vem No produto dele final. mesmo. Ela vem dele mesmo. Ele acorda de manhã e cria interno. a automotivação. E se não for a automotivação, pode ter a força que for externa que não vai gerar o efeito que tem a automotivação. Né? E aí a gente fala que vendas é a carreira mais solitária de todas. É aquela carreira que, ao mesmo tempo que ele busca a harmonia para poder seguir um processo, ele busca a harmonia para poder desenvolver e fazer parte daquele ecossistema, ele precisa estar ciente de que ele vai acordar de manhã, ele tem que brigar sozinho, ele tem que lidar com os nãos que ele vai receber durante o dia todo, ele tem que saber administrar emocionalmente disso, porque muitas vezes só o vendedor recebe não, ele não traz isso para dentro da empresa. É isso. Ele está lá no cliente, ele vai chegar lá no final do projeto e fala, obrigado, mas não foi você que eu escolhi. Ele amargura aquilo, ele guarda aquilo sozinho e ele tem que ter uma inteligência emocional enorme. Quem está no pra dia poder 20 guardar do isso. mês, 30% da meta batida. Cara, Como é que o cara vai como fazer? é que o cara... Será que um outro elemento dentro da empresa, em outro... Tem essa percepção que o vendedor tem, cara? Um pedaço importante do trabalho que eu faço hoje é refletir com as empresas, com os empresários e com a diretoria das empresas sobre missão, visão e valores. Tá. E eu sou partidário nessas discussões sempre de colocar como um dos valores das empresas que todos os funcionários ou colaboradores são vendedores. Boa. E que que os vendedores são os vendedores e as equipes que atendem os clientes, pós-venda, customer success e outras, são o primeiro cliente da empresa. E que as empresas precisam se organizar, os presidentes das empresas, os diretores das empresas precisam se organizar para empoderar, para instrumentalizar essas equipes para que elas consigam performar bem, para solucionar os problemas dos clientes. Então, no final do dia, você, vendedor que está aqui nos ouvindo, o que você tem que amanhã pedir para o seu dono, para o dono da empresa, senta na sala dele e fala, olha só, vamos instituir um dia de vendas. Vamos instituir um dia do cliente. Lindo. Todo mês vai ter uma reunião do dia de vendas em que todas as áreas participam. Isso. E que todas as áreas estão ali para ouvir e para contribuir com o time que está todos os dias construindo a proposta de valor da empresa e tentando resolver os temas e as dores desses clientes. Né? Muito legal. E você sabe, Juliano, você pegou esse gancho da missão da empresa, dos valores da empresa, né? Eu tive a oportunidade de viver, de providenciar uma dinâmica exatamente muitas vezes nesse distanciamento entre a área de vendas e as demais áreas da empresa, logística, faturamento, operações, etc. E aí eu me lembro que eu coloquei todos esses colaboradores dentro de uma sala e fiz a seguinte pergunta. Você, o que você faz aqui na empresa? Eu cuido da emissão de notas fiscais. E você? Eu faço a gestão da frota dos caminhões que entregam os produtos. E você? Eu sou responsável pela área de treinamento. E você? Eu sou... E cada um foi falando. O que todos esqueceram de falar é o seguinte. Nessa ocasião, a empresa que eu trabalhava tinha uma missão que era prover para os clientes as melhores soluções de tecnologia e facilitação e redução de custos no Brasil. Esse era o propósito da empresa. E no final do dia, o que todas essas pessoas deveriam responder é: o que você faz na empresa? Eu contribuo para prover as melhores soluções de tecnologia. Lá. Sim. Não E você? Eu isso. participo de um ecossistema que provê as melhores soluções de tecnologia. Lá. E que nesse ecossistema, sim, a minha parte cabe em, no final do processo, emitir a nota fiscal. O outro fazer a cobrança. E essa cultura, Juliano, a gente percebe que ela é muito do brasileiro, né? O brasileiro, ele se sente sempre parte de alguma coisa. Ele não, ele tem uma dificuldade enorme de entender o todo e o que ele faz de parte naquele todo. E aí ele tem uma visão limitada porque a nossa cultura... E a gente falou um tempo atrás, a gente estava falando sobre transição e nós somos a geração
que vimos nossos pais entrarem numa empresa com 16 anos como motoboy, office boy, Nossa, meu pai trabalhou 35 e anos sair numa empresa só. aposentado na mesma É empresa. isso, Né? lógico. E de repente chegou a minha vez de ir para o mercado de trabalho. Putz, cara, você já está mais que 5 anos numa empresa, pô, você tá louco. Você tá mal, hein? É isso, Né? é isso. E aí eu faço um paralelo assim, nós somos a geração que gravamos em fita cassete e ouvimos iPod, né? A gente pegou Claro. isso e é aquela geração mais, putz, para onde eu vou, né? Sim. Então, você estava falando dessa instrução das empresas e dessa parte acadêmica das empresas e eu queria ouvir um pouquinho se o seu sentimento também é esse, de você entender que as pessoas muitas vezes elas estão fazendo pedaços isolados e não conectáveis, não comunicáveis com as áreas da empresa. E é aí que pode estar um caminho interessante. Eu queria te ouvir sobre isso. Isso está acontecendo. E de verdade, o recado para você, vendedor, vendedora, que se as empresas tivessem nos seus outros departamentos o espírito de vendas, Sim, isso. elas teriam mais sucesso. E no sentido não só de ouvir o cliente, tá? Mas que, por natureza, a área comercial, a área de vendas, é uma área que é gerida por números e indicadores. Um pedaço importante do que eu faço hoje na minha vida é não só de construir a estratégia, a ideologia corporativa, missão, visão, valores, mas de desdobrar essa estratégia em indicadores de gestão para todas as áreas. Então, se as empresas tivessem a possibilidade ou a habilidade de fazer na sua área logística, na sua área de recursos humanos, na sua área financeira, a capacidade de gerenciar por números, da mesma forma que vendas sempre faz e sempre fez, as empresas e os negócios seriam muito diferentes. Uhum. Foi isso que fez empresas grandes como a Ambev, as lojas americanas, Claro. ser o que são. É um modelo de gestão por indicadores e por metas. Essa é uma lógica. Você que é vendedor ou vendedora, você precisa entender que se o teu plano de carreira em vendas não te interessa mais, você tem muito a contribuir com outras áreas da empresa. Até porque nem todo mundo se identifica com essa lógica do dia a dia de vendas. Certo? Isso. Eu nem sempre fui um vendedor ou um gestor de vendas feliz. E em muitas situações entendi que esse tema tem momentos da minha vida que eu não estou tão afim de ser vendedor. Sim. Mas eu tenho certeza absoluta que o meu interesse genuíno em buscar soluções para os problemas do cliente pode me fazer ou fazer quem trabalha comigo uma boa área de marketing, uma boa área financeira, uma boa área de gestão de pós-venda, uma boa área de logística. Então, existe em vendas um DNA que, se de verdade for replicado nas outras áreas da empresa, e até pelos donos e diretores e CEOs, presidentes de empresa, tem muito a trazer de valor. Né? Então, chegou a hora de vendas ser estratégico. Chegou a hora de vendas parar de reclamar. Chegou a hora de vendas conseguir sentar e refletir como é que eu trago a visão do cliente para dentro da empresa. Como é que eu cobro, peço e ajudo as empresas a montar um portfólio de produtos e serviços Que caiba no mercado. atenda de verdade as dores e necessidades dos clientes. É aí onde está. Quando eu trabalho com muita frequência com fundos de investimento que colocam dinheiro em startups, em empresas. E a gente, das primeiras perguntas que a gente faz nesses trabalhos o tanto quanto que essa empresa está atendendo a uma necessidade ou uma dor dos clientes. Quanto isso está alinhado com esse propósito. Essa é a primeira questão. A razão de ser da empresa é o tanto quanto que ela consegue atender as necessidades e demandas dos clientes através, prioritariamente e primeiramente, da sua equipe comercial. Então, se você é vendedor, você precisa, ou vendedora, você precisa compreender, entender no detalhe a solução e o produto ou serviço que você vende. Não economize, não procrastine tempo em ser o melhor conhecedor dos produtos e serviços para quem você vende e não procrastine tempo, não deixe para amanhã ser o melhor conhecedor das necessidades dos clientes e ser excelente no tema de trazer isso para dentro da empresa. Isso vai ter um impacto gigantesco da sua carreira, no quanto você vai receber de salário fixo e variável e no quanto você vai ajudar as empresas onde você trabalha a serem bem-sucedidas. É isso aí. Mas ninguém me escuta na empresa, ninguém escuta meu cliente, eu vivo reclamando. Cara, para e pensa. Quem que está errado? É isso. Como é que a gente ajuda, a gente em vendas ajuda as empresas a se conectar não tem com mais o ninguém. mercado. É isso. Cara. E se você não está feliz na área de vendas, quer saber? Na área de vendas é onde a gente encontra os profissionais que têm mais possibilidades de evolução na carreira.
Claro. Então, estão ali na área de vendas os potenciais empreendedores, donos de startups. É isso. Até porque todo negócio começa e termina em vendas. É isso. Então, se Genial. você é de vendas, se você é vendedor ou vendedora, fique seguro que a sua empresa... Uma das razões de eu ter ido para a área de vendas foi por eu achar ou ter a certeza, como eu nunca dependi, nem pude depender de pai ou de mãe, eu sempre tive que prover tudo que eu sempre quis do ponto de vista financeiro da minha vida. Sim. Então eu falei, olha, eu tenho mais empregabilidade e mais chance de ganhar mais dinheiro se eu for para a área comercial. E de verdade, essa é uma das belezas dessa profissão. Sim. Claro. E que remunera claro. tanto quanto, na maior parte das situações, quanto mais eu trabalho, mais eu recebo. Diretamente ligado. Diretamente ligado. Todas as outras áreas da empresa, dependendo da empresa, esse fator não é uma coisa exata. Tá E certo? você vê que coisa de louco. Eu também tenho muito contato com startup e é uma das coisas que eu mais escuto do empresário. Cara, eu não sei vender. Cara, é assim, ó. Deveria ser o contrário. Devia Eu ser- sei vender e eu preciso isso. organizar como É eu vou isso. tratar isso aqui. Eu Deveria sei ser fazer o contrário. produto, eu montei um produto aqui, mas não sei vender. Cara, não é possível. Você tá alguma coisa A errada premissa aí. básica para um negócio existir, na prática, tem uma empresa chamada Strategizer, que escreveu um livro de um senhor chamado Alex Osterwalder, que escreveu um livro chamado Business Canvas, ou Business Model Generation, Show. que é um canvas, uma forma de você escrever o jeito e a forma que uma empresa faz dinheiro pra e gera pôr- valor é para o isso aí. mercado. É isso E aí. esse cara escreve o seguinte, tem um dos livros que ele fala sobre a criação, testing business ideas. Como é que eu testo ideias de negócio? Ele fala, ó, toda ideia de negócio, toda empresa tem que atender a 3 premissas. Primeira existe demanda para o que eu estou querendo vender? É isso. 2, eu consigo fazer o que o cliente ou o mercado precisa? 3, eu consigo ganhar dinheiro com isso? Boa. Porque não necessariamente existir uma demanda e eu conseguir fazer, vai fazer eu ganhar Significa que ela dinheiro vai com isso. gerar Cara, a WhatsApp. questão financeira do... WhatsApp é um monstro de negócio, todo mundo usa, mas não monetiza. Não, e digo mais, dessas empresas que eu atendo, um pedaço importante delas sequer sabe qual é a margem de lucro dos seus negócios todos os meses ou anos. Qual é o lucro líquido que aquela operação É dá. isso. E aí outro recado para você, vendedor ou vendedora. Faturamento é importante, sim, tirar o pedido, mas assim, você precisa saber qual é a margem da empresa. Você Claro, precisa saber o claro. lucro da empresa. Claro. Nenhuma empresa é feita, a não ser uma ONG, que é feita para não precisa dar lucro necessariamente. Todo negócio e todo empreendedor está em busca de lucro. E a gente É não isso. precisa ter vergonha E é uma de coisa, falar disso. Isso, exatamente. É. As pessoas muitas vezes falam, não, mas eu não posso abrir, eu não posso deixar... dono- Pelo isso. contrário, eu quero cada vez mais ter a oportunidade de trabalhar com empresas que geram cada vez mais lucros. Exato. Porque aí eu lógico. consigo vender de fato o meu valor ali dentro. O lucro- Participar do Exatamente. resultado daquilo. E O isso lucro é o volta como futuro da benefício. empresa, porra. E que vai- Outra coisa importantíssima que o senhor Aaron Ross escreveu no livro Receita Previsível em 2011. E o Aaron Ross só fez isso de interessante, tá? Eu vi uma palestra, esteve no Brasil no ano passado, e ele fez uma palestra, ele está falando exatamente a mesma coisa. O que ele escreveu foi tão relevante que ele continua falando a Claro, mesma coisa. claro. A única coisa que eu aprendi sobre ele no ano passado é que ele já fez o ritual de ayahuasca 5 vezes e é que a mulher dele tá grávida de novo, tá certo? É só o que eu aprendi. Além de, né? É só isso que ele É só traz. isso que ele trouxe de novo no ano passado. Mas Aaron Ross trouxe uma visão que para nós em vendas, a gente tem uma dificuldade muito grande de admitir, que é o seguinte, nem todo cliente é bom para você. Claro. Então o vendedor tem que ter, antes de mais nada, do que eu aprendi na minha vida como vendedor, gestor de vendas e agora consultor de estratégia para as empresas, Sim. que uma das principais razões que faz o sucesso do vendedor é saber dizer não. Eu Saber não estou escolher. atrás eu não estou atrás de tentar convencer todo cliente a comprar meu produto. É isso. Não é isso. Eu quero escolher o cara certo. Eu quero saber escolher o cliente certo. É isso. Quem está pronto para comprar de mim é diferente. É muito diferente. Por isso que eu tenho uma encarnação muito grande quando eu vejo esses treinamentos. Não, vamos ter persuasão. Eu não quero convencer o cliente que não precisa de mim. Você me desculpe. Lógico. E eu vou te quero- falar, até Coca-Cola na padaria.
Você precisa escolher quem que é a padaria que tu vai Que botar pode ter Coca-Cola. Que pode ter Coca-Cola, pô. O sucesso das maiores empresas no mundo É isso. está concentrado naquelas que entendem seu valor e que de verdade sabe para Claro. quem. Você não pode, você como empresa e vendedor, você não pode ser bom para todo mundo. É isso. O que a Não gente tem como ser. Não tem O que a como. gente aprendeu sobre estratégia nos últimos 40 anos é o seguinte: a estratégia é um exercício de dizer não. E vendas é a mesma coisa. Eu preciso decidir que clientes que eu não vou atender, É isso. que clientes que eu não vou atender agora, que clientes que estão mais prontos para mim agora. Sim. Essa é a essência de E vendas. você sabe que recentemente eu escrevi um artigo nesse caminho que a gente fala muito sobre o momento que a gente está vivendo e como é que eu faço para manter os pratinhos girando e ser, né, multidisciplinar e conseguir manter. Onde a verdade ela tá. Quais são os pratos que eu vou escolher deixar cair? Exato. É lógico. Esse é o claro. E aqueles que eu não vou deixar cair. Eu preciso. Primeiro, se eu escolher os que eu posso deixar cair, eu É já isso. sei onde eu vou concentrar a força. Perfeito. Né? E é exatamente o que você está falando. Nem todo cliente é bom. É isso. Nem todo cliente está no momento que nós estamos. É isso. E nem todo momento do cliente de compra está ligado àquilo que eu estou no momento de venda. É isso. E aí a estratégia faz a gente enxergar isso. Porque a área comercial ela é uma área quente, ela é uma área de pressão, ela é uma área de movimento rápido. Mas o vendedor, presta atenção, vendedor, que consegue ter a habilidade e a cabeça fria para analisar o que está acontecendo, é aquele que vai sair na frente. Sempre. Não é? Sempre. E assim, e é uma ciência. Vendas é ciência? Vendas assim. Vendas não é arte, vendas é ciência. É isso. Vendas tem processo. E prioritariamente um processo para a gente saber se o cliente está mais quente ou mais frio, ou mais propenso ou menos Momento. propenso a comprar da sua empresa. Você, vendedor, precisa de. Se a tua empresa não está te trazendo esse ferramental, esses instrumentos, você precisa desenvolver. É isso. E buscar a literatura disponível na internet. Modelos como o Bunch. Eu sou tão abusado. Eu sou fã do Bunch também. Que eu mudei, eu inseri mais uma letra no Bunch. Bunch. Porque Bunch na prática é o seguinte: Bunch é budget ou orçamento. O cliente tem orçamento. Então como é que eu sei se o cliente está pronto para mim? Primeiro, é fácil, 5 perguntinhas. Primeiro, se o cliente tem dinheiro para comprar de mim agora... Ele está preparado para pagar? Vai, né, para comprar? ele sabe de onde vai vir o dinheiro. Porque ele pode me querer. Mas ele não tem necessariamente dinheiro. precisa ter dinheiro para isso. Tem Ou dinheiro. dinheiro alocado para isso. É Empresas isso. grandes têm dinheiro É no isso. orçamento É anual para isso. isso. 2, de authority ou autoridade. Tô falando com o cara certo? Tô falando com um cara que é influenciador ou decisor. Ou de verdade, qual é a sequência de aprovações internas que eu preciso ter prioritariamente numa empresa grande para eu conseguir assinar o contrato e o pedido, tá certo? É isso. Então, B de budget, orçamento, A de authority, N de need, a Need, letra a mais importante, que é a necessidade. E aí, nesse caso específico, você, vendedor ou vendedora, tem que fazer 5 vezes essa pergunta pro cliente. O cliente está querendo, te chamou para conversar, tá rodando uma cotação de mercado, uma RFP, uma RFI. Na prática, você tem que fazer a pergunta 5 vezes, que é: por que você está comprando isso? Você precisa mesmo do que Por você que está você tá comprando movimentando? isso? Por que você está comprando isso? Até para você identificar claramente quem é a área da empresa que manda e que tem aquela necessidade específica. Porque só assim você vai saber com quem de verdade precisa dar o não final, a canetada final. aí. Então, a necessidade de negócio. Por que a empresa, independente do que você está vendendo, hein? Se você está vendendo Coca-Cola, material de construção, bens limpeza, de consumo, higiene e limpeza, tratamentos estéticos, administração funeral, o que for. Você precisa entender o que está por trás daquela necessidade. E esse é o princípio. Se você não... Você tem, já encarou aquela reunião de... O cliente fala, só tenho 5 minutos. Então, se você só tem 5 minutos, você vai perguntar, por que você está comprando isso? É essa a história. São 3 letrinhas primeiro. É isso. Então, budget, que é orçamento. Cliente sabe de onde vai tirar o dinheiro para me comprar. 2, authority, autoridade. É você que deveria estar tendo essa conversa. Exato. Claro. Quem são as pessoas que serão envolvidas? Vai ter área de Quem compras são ou os não? autores? Quem Acontece. são os atores? Exato. Então, quem são os influenciadores, decisores? Vejo com muita frequência vendedor falando, o pedido veio agora esse mês. Não, porque Aí eu tô você pergunta, conversando com o cara que tá vai ter conversando área com o de cara compras? humano. Aí eu pergunto assim, vai ter área de compras envolvida? Não sei. Então tá bom, acabou, tô tirando esse teu pedido agora do forecast do pipeline desse mês. Vai lá e pergunta isso, aí depois a gente entende se bota isso na tua promessa de negócio pra esse mês. E aliás, olha só, o senhor Aaron Ross escreveu um livro chamado Receita Previsível, tá? Ele não escreveu sucesso em vendas, ele não escreveu venda mais, ele falou receita previsível. É melhor você, vendedor, saber
prometer... Todos os vendedores que eu promovi mais rapidamente não eram aqueles que vendiam mais. Eram aqueles que Já vendiam. acertavam. Sabiam quanto iam vender. É isso. Essa história é muito importante. Para o empresário, Claro. é mais importante Você saber mexe o com o quanto investimento vai da vender. empresa inteira, tá Exato. certo? Principalmente Pô. se é uma empresa de produto, que É precisa isso. fabricar alguma coisa. É tá isso. certo? É mais importante. Quando eu trabalhava na Samsung, e eu era da área de vendas, tinha um time comercial grande lá, metade da nossa remuneração não era de vendas, era de acertar o forecast. Era de assertividade. Metade. Então tá tinha certo. meses que a gente não fazia a meta de vendas, mas ganhava a nossa, metade Porque da nossa remuneração. aquilo porque a gente tava acertou, Porque olha. mexia na fábrica. Na pô. fábrica. É lógico. importação Então e é tudo mais. importantíssimo, essa história da previsibilidade de vendas. É por isso que você tem que usar o CRM. Para que você possa entender de verdade lá dentro, você sozinho ou com alguém dentro da empresa que te ajuda a analisar o quanto você vai vender e quando. É mais importante do que vender um monte e vender muito. Então, só para terminar, budget, authority, need ou necessidade. E aí eu, como sou abusado, carioca que sou, botei um C antes do T de timing, que é o tempo, que é a concorrência. É a quantidade de vendedores que vieram me pedir desconto, trabalhavam comigo, sejam de canais, como era o André. Preciso de desconto. Eu perguntava, quem é o concorrente? Não sei, não era o caso do André, ele sempre sabia. Quem é o concorrente? Estamos concorrendo contra quem? Não sei. Então, assim, eu não vou te aprovar nada. Aliás, eu quero que você venda acima da tabela de preço, tá? Então, quando você tiver a informação, então traz a informação. Você, vendedor, se estrutura para trazer a informação, para trazer pergunte. Exato. Isso é processo. Por isso eu acho que venda é processo, não é arte, tá certo? Então, assim, concorrência, com quem você está concorrendo? O cliente, vou perguntar. E aí tem o elemento humano, né? Porque não adianta só você perguntar, senhor cliente, quem são os concorrentes com quem eu estou concorrendo? A maior parte dos clientes não vai te dizer. Se é da área de compras, nunca vai te dizer. Mas você tem formas e jeitos de saber. E aí entra o Não relacionamento, tem entra dúvida. a forma de perguntar e tudo Claro. mais. Mas a base é o processo. E por último, então, budget ou orçamento, A de autoridade, T de N de necessidade, C de concorrência e T o timing. Seu cliente, legal, você gostou de mim, olha, eu sou uma proposta bacana, o meu produto está em linha com o orçamento que você tem e tudo mais. Mas quando é que você pretende comprar? Olha, eu pretendo comprar quando passar o cometa Halley. Ou não, ou então eu tenho o contrato aqui, eu preciso acabar o contrato para poder ver Isso, não sei, eu achei você te adorei, muito legal, achei te legal. adorei. Olha, então, a Tudo propósito, alinhado. vem no meu churrasco fim de semana. Isso, Mas assim, mas não sei, sabe como é que é. Então, assim, você, vendedor, tem que saber qualificar a oportunidade. Bunch ou Bunch, ou qualquer outra metodologia. Use o que você quiser, usa a sua própria. Mas você precisa ter uma forma de quantificar ou qualificar Pra tanto você saber aquele onde você prospect. Vai te dar a chance de fechar o isso negócio. Para você saber, seu cliente, muito legal, olha, tá aqui meu cartão. Quando você precisar, me liga, hein? Mas eu não vou mais cutucar esse cliente. Não vou ficar enchendo o saco dele. Porque ele não vai me dar um negócio, o pedido no Porque período como é agora. ciência, se eu tiver metodologia nos meus clientes, todo mês eu estou identificando quem são os clientes onde eu vou gastar o meu tempo. Então, no momento, exatamente. Não é? Nós viemos de uma indústria, nós três juntos, viemos de uma indústria de locação de equipamentos e que tinham contratos de média 36 meses. Sim. Então não adianta você chegar num cliente, depois que ele está no primeiro mês de um contrato que vai demorar 3 anos. Não adianta. Então o segredo é você, vendedor, monitorar o vencimentário dos contratos do seu cliente. E é um momento legal, porque é um momento que você cria relacionamentos, você vai criando o mapeamento da conta, você está Você tem entendendo... tempo. Você tem tempo para isso é legal. Mas você só pode dedicar energia e tempo naqueles clientes que têm dinheiro para você, que estão dispostos, você mapeou claramente quem decide e influencia a sua compra. Precisa daquilo que você está oferecendo. Precisa, que se você sabe quem são os concorrentes, para ver se você tem chance Para de saber ganhar. o que você tem que fazer, como que você se defende, como você ataca. Em que tempo que esse tá no cliente tempo. vai comprar. Então é processo, eu acho que é mais processo do que arte esse negócio de vendas. Juliano Martins, Bom, nós temos história e conversa pra gente ter. E 3 dias. você é de casa e certamente a gente vai ter muitos outros encontros aqui Claro. no Pode Faturar. Claro. Uma das nossas estratégias do canal é criar pílulas. E a gente vai ter uma playlist ali de pílulas onde a gente quer exatamente trazer para o vendedor, aos poucos, em doses, essas dicas. Porque essas dicas, elas podem determinar muitas vezes o sucesso e o resultado do ano da meta do cara. E de uma carreira. Porque ele vai É isso. saber exatamente onde ele vai depositar as fichas que ele tem, que são poucas e que são escassas. Ele tem que saber colocar. E é aquilo que você falou. E que as empresas não vão dar esse ferramental. Não vão. Não vão. Muitas vezes. Não, Você, é isso. vendedor, não pode depender da empresa vir falar, é assim que você vai vender. Por isso que eu não sou muito partidário de que dar um treinamento de vendas muda a vida. Eu acho que é um Isso. ferramental, sem dúvida Claro, Mas claro. você, vendedor, se escolheu essa carreira, você tem que tomar a decisão de criar seus próprios processos. Você vai determinar o que faz sentido para você, vendedor, e de Exatamente. fato
colocar em prática. E porque conforme senão... vou ensinar a empresa. É isso. O poder de vendas é muito grande. Imagina você trabalhar na área de contas a pagar de uma empresa. A influência ou a voz... É muito difícil você que trabalha na área de contas a pagar de uma empresa ter voz com o presidente da empresa. Mas se você é vendedor ou vendedora, você tem uma grande razão para falar com o presidente da empresa. O próprio presidente faz questão de estar Ele com precisa- vendas, E se né? não faz, deveria estar. Ele precisa- E você, vendedor, pode bater na porta dele e falar: ó, senhor presidente, tem aqui a demanda daquele cliente que você sempre sonhou. Você, vendedor e vendedora, tem que sentar com o presidente, dá um jeito de sentar com o presidente e perguntar: quem são os 10 clientes que você gostaria É de estar, isso. senhor presidente? Lindo. E eu vou mais além. É isso. E eu duvido que o bom líder, ele não vai abrir a porta para ouvir o que você está Sem fazendo. dúvida. Ele está Claro. esperando você fazer isso. Claro. Vendedor, Exatamente. você Claro. Não espere. é a voz do cliente dentro da organização. E isso É não é isso. clichê, isso é fato. É isso. Saiba É isso. usar o poder que você tem. É Exatamente. isso. Agora, ó, de tudo que a gente tá falando, notícia boa. Se você adotar o que a gente está falando, isso vira uma prática para você, você nunca mais... Isso vira uma rotina. Virando uma rotina, meu amigo, você vai longe, você alcança o que você quiser, você faz o que você quiser na sua vida em termos de financeiro, E aí, meu amigo, a Olha lá. nossa caixinha Aí, de a dinheiro caixinha... É isso. fica É cada isso. vez mais Essa perto. caixinha vai mais É perto. isso. Juliano, estamos caminhando aqui pro final do Pro nosso, final. do Um nosso prazer. capítulo. Eu tô muito feliz e Claro. honrado de ter você, não só pela nossa história, pelas coisas que a gente já fez juntos, já fizemos juntos, mas pela tua experiência e pela Isso. tua disposição de compartilhar um pouquinho dessa experiência, dessa vivência com essa nossa comunidade, Só gratidão. que é tão carente de ensinamento estruturado. Porque, de novo, se você chegar hoje para a É grande isso. maioria dos líderes de RH e falar: eu preciso capacitar minha área de vendas, vamos chamar aqui uma escola que vai dar técnica de venda, Desculpa, né? e vai continuar falando em movimento de massa, É vai isso. continuar falando de pesca com rede É isso. e por aí você vai. precisa correr E aí a mais. gente está vivendo exatamente o momento da gente preparar ali a lupa, afiar o nosso machado, né? Canalizar a força para a gente dar a machadada com precisão. E é isso que está fazendo a diferença num mercado tão mais competitivo e tão mais escasso como a gente vive. O nosso cliente hoje sabe mais do que a gente muito facilmente. É A isso. informação está disponível e muitas vezes o cliente ele está mais disposto a ir atrás da informação do que o próprio vendedor. Isso é um chão de orelha, vendedor. Preste atenção. Você tem também a mesma fonte de informação que o nosso cliente tem e ele espera que alguém ainda leve novidade para ele. Se você conseguir achar esse caminho, você tem a credibilidade. É isso. Juliano, mais uma vez, obrigado pela tua presença. É um prazer, senhores. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, Pode Faturar, no YouTube. Arroba pode faturar. Ative ali as notificações para você saber todo o conteúdo que a gente publica. Toda essa conversa ela vai estar disponível, mas a gente vai fazer vários cortes e vários blocos das partes mais interessantes, mais importantes. Isso. E colocando isso aí ao longo do tempo. Então, se você tiver inscrito e tiver com a ativação do sininho, você vai receber o alerta sobre isso aí. Juliano, essa aqui é só a nossa primeira conversa. É isso. Né? Pô, Desse que- projeto que a gente tem, que tem o objetivo exatamente de criar um canal acessível e que a gente sabe que busca esse público que a gente quer. Né? Então, é óbvio que dentro de uma organização estruturada com metodologia, isso torna-se muito mais efetivo, mas a gente sabe também que grande parte dessa comunidade não consegue ter o acesso direto Não, a esse canal. Então, a gente aqui do Pode Faturar tem o objetivo de criar a conexão entre todo esse conteúdo e essa metodologia e essa vivência, essa experiência, traduzir isso numa linguagem, né, simplificada Acessível. que nós temos, porque nós temos que fazer as coisas de forma simplificada, não simples, E prática. mas simplificada, Prática, lógico. e trazer isso como uma experiência. E o vendedor unido jamais será vencido. Me coloco aqui à disposição, meu LinkedIn, Juliano Martins. Estou à disposição. Vendas O teu site da Martec, qual que é? martecmarketing.com.br. Beleza. Se você precisa de alguém, às vezes santo de casa não faz milagre. Você precisa de alguém para falar com o dono da sua empresa, com o seu diretor, sobre que de verdade qual é o apoio e a necessidade que a tua equipe comercial e você, vendedor, vendedora, precisa, pode nos chamar. Um pedaço Legal. importante do que a gente É isso, faz é isso. sensibilizar os sócios, investidores e diretoria das empresas de que vendas precisa ser ouvida. Vendedor, você é importante. Juliano, meu Importante, amigo, um prazer, senhores. Obrigado mais uma vez. Baluartes de venda. e vamos para o Tamo próximo. junto. Quase 24. dinossauros. Um grande abraço a todos, até o próximo. Valeu, Tchau, tchau. vendedor. Valeu. Abraço.